Fala galera, professor Leandro Morgado aqui com mais um vídeo para você que está se preparando, está estudando para concurso público e principalmente para você que vai fazer a prova, o concurso dos bombeiros em Santa Catarina. A gente está com as últimas dicas aí para CFO, para soldado, para te dar aquela confiança a mais aí na hora da prova, que tu vai se dar bem em matemática, vai se dar bem em raciocínio. Tá bom? Esse tema de raciocínio analítico, ele aparece só no edital do CFO. Tá? E tem muita gente que me pergunta assim, tá, prof, mas o que é isso? O que exatamente é raciocínio analítico? Raciocínio analítico é o seguinte, são situações práticas, probleminhas práticos, que a gente vai ter que deduzir algumas coisas, tá? A partir das dicas que ele vai dar, entendeu? Ele vai dar, por exemplo, um problema clássico que a gente vai resolver uma questão na aula de hoje é o problema de ordenação. Tá? Imagina, por exemplo, assim, ó, eu tenho 5 pessoas, tá? Tem a pessoa A, B, C, D e E. E aí eu tenho que descobrir quem chegou primeiro e quem chegou depois. E aí ele vai começar a dar umas dicas, entendeu? Ah, tal pessoa não foi a primeira, tal pessoa chegou depois de tal pessoa, entendeu? E aí a gente vai ter que ordenar, vai ter que colocar essas pessoas numa fila. Uma outra questão clássica é a questão de associação lógica, né? Então, por exemplo, eu tenho 3 pessoas e tenho 3 carros. Aí eu tenho que descobrir qual carro é de qual pessoa, entendeu? Então, basicamente, o raciocínio analítico aí para o CFO é essa ideia de probleminhas práticos que tu vai ter que deduzir algumas coisas. E eu trouxe, né, escolhi com muito carinho uma questão da Consuplan para que vocês tenham uma ideia do que a banca costuma cobrar, tá bom? Então deixa eu colocar aqui, gente, ó, baita questão bem legal, a gente vai se divertir nesse vídeo com certeza, e a questão está dizendo o seguinte, o Tribunal Regional Eleitoral de um Estado promoveu uma reunião com 5 juízas, tá? Então tem a Letícia, a Marcela, Noemi, Odete e Patrícia. Né? Ele até já ajudou um pouquinho, gente, porque ele olha as iniciais aqui, ó. L, M, N, O e P. Tá? Então, a partir de agora, a gente vai chamar as juízas carinhosamente de L, M, N, O e P. E cada juíza chegou ao local programado num momento diferente e a gente vai ter que descobrir quem chegou primeiro e quem chegou depois. Tá? Essa é uma questão, a gente chama de ordenação lógica. Vou colocar aqui, ó. Ordenação lógica, porque a gente vai ter que ordenar as pessoas, né? Vamos ter que ordenar as juízas. Fechou? E aqui aparecem as dicas, ó. Tem a primeira dica, a segunda dica, a terceira, a quarta, e a gente vai analisar para tentar colocar elas em fila. Gente, o que eu vou dizer para vocês? Tem muita gente que pede para mim assim, ah, prof, me dá uma receita para fazer esse tipo de questão. Cara, não tem receita pronta. Cada caso é um caso, cada questão é uma questão. Mas, uma dica legal que eu posso te dar é o seguinte, tenta ver das dicas quais são as melhores, entendeu? Qual é aquela dica que, define assim a posição de uma pessoa e começa a partir daí. E depois vai tentando montar, vai fazendo meio por tentativa e erro, até tu chegar naquela situação que bate certinho com o enunciado. Tá? É meio tentativa e erro, como eu falei. Mas a gente vai tentar identificar qual que é a melhor dica, tá? Qual que é a dica que já define alguma coisa e por aí a gente vai montar. Tá bom? Deixa eu fazer um esqueminha aqui. Chegou a hora da diversão. Ó, colocar as casinhas aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. E a gente vai tentar descobrir que juíza que chegou em qual ordem. Tá bom? Bom, vamos ler as dicas. No momento em que Letícia chegou, outras 3 juízas já haviam chegado. Bah, cara, essa é uma baita dica, hein? Não é porque é a primeira, ó, mas ela já define. Olha só, de novo, né? No momento em que Letícia chegou, outras 3 juízas já haviam chegado. Ou seja, o que está falando aqui, gente, indiretamente? Está falando que a Letícia é a quarta, né? Porque se já tinha 3 chegado, então ela só pode ser a quarta. Ó. Vamos colocar aqui. Letícia, eu já sei que ela vem aqui. Fechou? Maravilha. Essa dica a gente já usou. Segunda dica, Patrícia chegou antes de Marcela. Patrícia chegou antes de Marcela, tudo bem, mas não dá para definir ainda, entendeu? Porque pode ser que a Patrícia tenha chegado aqui, né? A gente sabe que a Patrícia não é a última, porque ela chegou antes da Marcela, mas não sabe também se ela é a primeira, se ela é a segunda ou se ela é a terceira. Tá? Então, essa segunda dica deixa por enquanto em aberto, depois a gente volta, depois a gente encaixa a segunda dica. A terceira também não é tão boa assim.
Odete não foi a primeira, mas ela pode ter sido a segunda, pode ter sido a terceira, né? Então não dá para definir, mas a última dica é muito boa, hein? Muito boa mesmo, ó. Pensa com carinho. Noemi chegou imediatamente, essa palavra faz toda a diferença, hein? Noemi chegou imediatamente após Odete. Quer dizer, as duas chegaram juntinhas, né? Chegou a Odete e logo em seguida chegou a Noemi. E a terceira dica está dizendo que a Odete não foi a primeira. Então, olha só, a Odete não pode vir aqui, a Odete não pode vir aqui, né? A Odete não pode vir aqui também, porque a Noemi chegou logo depois da Odete. Então, a Odete só pode ser a segunda. Entendeu? A quarta dica, junto com a terceira, está me dizendo que a Odete tem que ser a segunda. Então, a gente conseguiu definir mais uma coisa. Odete é a segunda. Maravilha. E automaticamente a Noemi é a terceira, né? Porque a Noemi chegou imediatamente após a Odete. Bom, quem é que está faltando? Está faltando Patrícia e Marcela, né? Só que aí a gente vai usar adivinha, adivinha, adivinha. A única dica que a gente não usou ainda, Patrícia chegou antes de Marcela. E então a Patrícia só pode ser a primeira e a Marcela só pode ser a última. Tá bom? E tá feito, gente. Tá resolvido. Agora é calma, é respirar fundo para assinalar a alternativa certa. Tá, mas vamos só fazer um checklist aqui para ver se bateu tudo. Ó. Letícia chegou, outras 3 já tinham chegado, fechou. Patrícia chegou antes de Marcela, ok. Odete não foi a primeira, né? Foi a segunda. E Noemi chegou imediatamente após Odete. Certeza, gente, certeza que a gente matou essa questão. Vamos ver? Odete chegou depois de Letícia, não. Marcela chegou antes de Letícia. Marcela chegou depois, né? Foi a última. Noemi chegou depois de Marcela. Não, porque a Marcela foi a última. Marcela foi a última, né? Tá aqui, ó. Alternativa certa, a letra D. Matamos a questão de ordenação lógica. Tá bom, gente? E provavelmente raciocínio analítico vai ser assim, tá? Pessoal do CFO fica ligado, vão ser historinhas que tu vai ter que deduzir as coisas a partir das dicas que ele vai dar. Beleza? Muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, que serve não só para o pessoal que vai fazer bombeiros, né, mas para quem está estudando geral aí para concurso público. E vamos que vamos, tá? Se inscrevam no canal, deixem o like e com certeza a gente volta com mais dicas aí para concurseiros. Grande abraço, galera. Até a próxima!